Que lugar lindo, né, Mari? Demais, e que dia maravilhoso, né? Pois é, Caraguá é isso, gente. Estamos aqui na Marina Offshore. Aliás, uma marina super tradicional aqui na cidade também, já tem muito tempo. E o prefeito nos convidou para esse passeio, né? Exatamente. Pra gente entender, na verdade, a importância do enroncamento que a gente vem falando tanto. Ano passado a gente comentou no programa, né, prefeito? Exatamente. Ó, vamos lá, vou explicar já que nós estamos de óculos, tá muito fotossensível. Mas pode colocar. Já me ensinaram, só, político não pode ficar usando óculos. Ah, mas aqui né? pode, não tem essa não. Aqui no Manhã Band pode. Pode tudo. Porque o sol tá bonito, mas judia também, já. Então fica à vontade. por Obrigado, favor. obrigado. Que tá puxado mesmo. Nós estamos aqui na Marina Offshore, né? Agradecer o Armando, um parceiraço, o Armando que está há muito tempo aqui, a Marina há muitos anos. Nós estamos aqui no Rio Juqueriquerê, é o maior rio navegável do litoral norte. São 13 marinas, depois nós temos uma comunidade pesqueira e tem toda uma história, né? Juqueriquerê, né? Tem uma plantinha que chama dorminhoca, que é uma plantinha que você rela na mão dela e ela fecha. Muito legal. Então, vem do Tupi-Guarani o nome, e tem toda a história que se confunde da história do rio com a história da cidade. Vamos no passeio, então? Vamos lá. Você vai explicando pra gente, até pra gente entender porque é tão importante esse enroncamento que a gente Exatamente, vamos lá. Vamos embarcar com a gente, vamos lá. Então aqui nós temos o Rio Juqueriquerê, o maior rio navegável do litoral norte. Tem toda a história do rio. Por quê? Na década de 50, 60, Caraguatatuba produzia banana e laranja. E era através das chatas que saíam, desciam o rio, e elas iam para os navios em São Sebastião. E aí eram exportadas. Aqui, logo na frente, você consegue ver a fazenda dos ingleses. Todas essas casas são casas daquela época. Tem toda a história, são mantidas. E tem um livro até que chama Santo Antônio de Caraguatatuba. É um livro bem rico mesmo. Então, todas essas construções são todas construções dessa época. E tudo preservado. Tudo então. preservado. Aqui tem todo o tombamento que acontece. Imagina como é que era antigamente isso, né? Acho que isso que é legal de ver mesmo, né? Levar a gente, remeter a gente lá pro passado. E aí a gente partilha um pouco da questão da história do rio. Porque muitas pessoas acham que a gente construindo o enroncamento, nós estamos pensando só nas pessoas que navegam, esporte e recreio. É muito mais do que isso. Toda a água dessa região, quando eu falo água de chuva, da região sul de Caraguá e região norte de São Sebastião, todas as águas vêm para cá. A água acaba depositando, enchendo as casas. Depois eu vou ter a oportunidade de explicar melhor o porquê. Então você percebe que tem uma comunidade pesqueira, muitos barcos, tem algumas marinas aqui que fazem manutenção em barco. Os barcos de pesca, ele tem que ser passado uma tinta de tanto em tanto tempo, então tem que ter manutenção periódica. E os barcos têm que entrar e fazem aqui. Esses barcos ficam aqui. Então. Ficam aqui. Então, quando não dá para passar, eles não conseguem sair. Não conseguem trabalhar. Não conseguem trabalhar. Não conseguem nem pescar. E mais do que isso, o grande problema não é nem quando eles estão aqui, mas quando eles saíram para pescar, Não consegue vir para cá. não consegue entrar. Não consegue entrar com peixe. Uns 2 meses, um barco estava com 1,5 toneladas de pescado. Ele não conseguiu entrar, ele encalhou. Provavelmente esse barco parou lá, ficou tentando sair, ficou lá acho que 24 horas parado. Ele deve ter tirado, transportado através de um barco menor. Sim. Né? Mas é sempre um problema para os pescadores. Claro. E o nosso objetivo é desenvolver, criar esse enroncamento, mas manter a história, né? Sim. Preservar a beleza natural. E ao longo do percurso, vocês vão ver que de vira e mexe aparece um animal diferente. É lindo, é lindo. Eu sou apaixonado por aqui, eu morei muito tempo aqui do lado, né? Eu cresci toda a minha infância aqui. Então, quando eu nadava aqui, então E o tempo para isso, para ser construído, demora? Então, essa obra nós começamos ela dia 20 de abril do ano passado. A expectativa é de entregar com 27 meses, ou seja, seria lá para julho de 2024. Nós conseguimos antecipar e nós vamos entregar a obra em abril de 2024. Muito bacana. Vai fazer em 24 meses. Mas a obra, ela para ficar totalmente pronta, é a nossa expectativa que a gente consiga entregar os 2 moles até o final desse ano. o que seria o mole? Vamos explicar então, vamos lá. Então vamos lá, nós temos o rio Juqueriquerê, ele deságua no mar. E o que acontece? Na foz do rio, a gente chama de boca do rio, né? Nesse encontro do rio com o mar. Com a mudança da maré, mudança de lua, sempre acontece a sedimentação, então fica muita areia. Então a maré quando está muito baixa, muita areia, se atravessava de uma ponta a outra com 20 centímetros, 30 centímetros. Como é que sai um barco de pesca? Exatamente água na canela.
E isso que acontecia, dificultava a entrada e saída dos barcos. Outra coisa também, toda essa água de chuva, todas essas águas desaguam aqui. Quando a água enchia muito, aqui estava areia, enchia, até estourar esse banco de areia, as casas estavam todas inundadas. Entendi. Nossa. Então tem essa questão da drenagem, depois também tem a questão da segurança da navegação. Quando dava maré para sair, os barcos queriam um entrar, um sair, ficava aquela fila de barco para sair, para entrar, e era um caos. Muitas vezes aconteciam acidentes. Então, todos esses problemas, falei, vou resolver enfrentar. Resolvi enfrentar. Em 2016, eu saí candidato e um dos pontos de governo era justamente fazer o enroncamento. E eu me lembro que as pessoas falavam, mas você é louco, você não vai fazer isso aí. Nós estamos aqui há quase 40 anos, todo mundo promete e nunca faz. Era um sonho antigo. Eu falei, vamos lá, eu gosto de desafio. E fiz. E na época eu chamei um secretário, que era o Marcel, foi meu secretário de meio ambiente há muito tempo, hoje é de mobilidade urbana. Eu falei, Marcel, você tem essa missão de fazer o licenciamento para a gente conseguir fazer esse enroncamento. Esse enroncamento é o segundo maior enroncamento do país. Que legal. Só tem uma obra como essa, que é um pouco maior, que é no Rio Grande do Sul. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui reeleito, né? Mas antes da reeleição, quando eu fui para a reeleição, o meu maior pedido, eu falei, Deus, me deixa reeleger, que eu preciso entregar essa obra. Porque essa obra aqui não tinha nem sido ainda, não tinha começado. Foi logo que eu ganhei a reeleição que eu consegui fazer a licitação, porque nós passamos quase 4 anos fazendo todo o estudo ambiental. Então eu pedia, me deixa, e tá aí, uma obra fantástica. Eu ouso dizer que Caraguatatuba é antes e depois do enroncamento. O enrocamento é formado por 2 moles, são 2 braços de pedra e eles vão entrar no mar 1.200 metros, 1,2 km. Vocês vão ver lá. Ele tem uma distância entre braços de 190 metros e ele vai terminar na ponta com 100 metros, então ele vai ficar fechado assim, ok? Por que ele vai ficar fechado? Para dar fluxo positivo de expulsão de água, esse é o objetivo. Então toda a água que desce no rio ela vai ser expulsa, então não vai voltar mais o banco de areias. O mole sul, ele é só um braço mesmo de pedra, o mole norte não, vai ter passeio, vai poder passear, andar de bicicleta e na ponta vai ter um farol. Para inclusive ajudar para segurança, entrada e saída de barcos, vai ficar maravilhoso. E qual que é o grande lance? Além da drenagem, das águas que vão sair com muito mais facilidade, quando chove, principalmente aqui na região do Periquimirim, alaga tudo. Mas por que alaga tudo? Porque muitas das vezes a maré está muito alta e a água não consegue sair. E com esse fluxo positivo, a gente vai ter uma vazão mais rápida. Outro ponto também, que é a questão dos barcos. Hoje, para você sair de barco, você depende da maré. Se não tiver maré, você não consegue sair. Né? E hoje até o Armando comentou comigo, hoje estava com maré de 40 centímetros, que naturalmente não sairia o barco, então já começou a dar resultado essa obra. Agora, como que é para você saber que você vai fazer parte dessa história de Caraguá pro resto da vida, para sempre? Ó, eu me emociono porque é uma obra que vai ficar para sempre. E eu costumo dizer que as minhas filhas daqui 30 anos, elas vão estar navegando ou falando, olha, foi meu pai que fez. Cara, não tem preço, não tem preço. Eu sou muito essa coisa de deixar legado. Né? Como que vai ser daqui a 2 anos quando não tiver mais prefeito? E esses legados que eu quero deixar, não só obras como essa, mas tem investimento na saúde, que hoje Caraguatatuba se tornou uma referência. Tem um programa que eu desenhei, o Pro Mulher, eu tive a oportunidade de falar em outros programas com vocês, que é um programa é um centro de referência de saúde da mulher, a própria Guarda Civil Municipal, que eu criei, né? A questão de segurança, dá mais segurança, e obras contra enchentes, e diversos outros pontos. Esses são os legados que eu quero deixar para minhas filhas daqui a alguns anos, assim, ó, foi meu pai que fez, isso não tem preço. Incrível, né? Emocionante. Ó, aqui é a foz do rio, a gente chama de boca do rio. O mar, a areia, a faixa de areia tá aqui, ó, bem aqui. É que agora nós já começamos com os 2 moles.
Então cada braço desse de pedra a gente chama de mole. Então é o mole norte. Já é a obra que já começou. Isso, não, ó, tá começando a começar. E o visual que dá, né? É. Ó, esses barcos provavelmente eles não conseguiriam entrar e sair desse jeito que eles estão agora, se não tivesse já essa obra. É o mole sul, ó, e nós iluminamos, tá tudo iluminadinho, então à noite as pessoas conseguem enxergar, ó, é uma iluminação provisória porque tá na obra. Aí olha só que interessante, tá vendo essas marcações? Sim. Então a gente sempre tem que sair beirando essas marcações, que é o lugar mais profundo, mais fundo. Pra encalhar. É, ó, o mole sul, mole norte, distância entre pedras, entre moles, 190 metros aqui, e ele vai fechando, ele vai morrer lá com 100 metros. 90 metros vai ser fechadinho. Esse barco ele tem correntes, olha lá, tem corrente, as correntes estão passando aqui, estão todas arrastando areia, e aí com o movimento de expulsão da água, já vai criando já um canal melhor. Eu não posso deixar de agradecer ao meu time, né? Eu tenho um time hoje fantástico. Desde quando eu escrevi o projeto lá atrás, com um grupo de pessoas, e depois todo o trabalho de licenciamento, de obras, acompanhamento, diversas secretarias. Que orgulho, né, prefeito? A gente vendo assim, de lá para cá, do mar para a terra, é realmente impressionante, né, Mário? É maravilhoso. Não, isso aqui como eu falei, é o projeto político, administrativo, é o projeto da minha vida, né? Assim, quantos anos as pessoas esperam, quantos desafios, e é legal que muitas pessoas falam assim, ninguém fez, né, também não vai fazer, né? E ver essa obra acontecendo. Pelo tamanho, que realmente, vendo assim, não sei se você de casa conseguiu ter noção, mas vendo assim pessoalmente é algo muito grande. E saber que tá pela metade ainda, sendo que isso já é um absurdo, é um desafio muito grande mesmo. Já virou um cartão postal, ó. Pessoas a passeando. pessoa já tá aproveitando. A gente colocou até uma placa de indicação, porque está em obra ainda, tem que tomar o cuidado, né? Mas já tá, o pessoal vem, passeia, pesca. Bem aqui, ó, nesse local aqui, nós estamos andando, vai ficar mais fácil ainda. Aqui onde depositava toda a areia. Daqui não Aqui, dava ó, pra passar. não dava pra passar. Quando não tinha uma maré, estava baixa, os barcos não conseguiam sair. Né? Vou falar, sabe aquele invocamento lá de Caraguá? Conhece o prefeito? Aí sim! Chique Aí demais, sim, aí sim. Dá orgulho Muito legal. mesmo, né? Eu, como nasci em Caraguá e vejo algo assim, eu fico tão feliz. E eu sei que você tem esse carinho também pela cidade, até muito grande mesmo, mais do que eu, de cuidar dessa maneira tão especial, né? Esse aqui Que visão. é uma alegria estar prefeito hoje. Eu falo do orgulho de estar prefeito de Caraguá. E é como eu falei, quero sair daqui deixando um maior número de obras, ações, deixando um legado. Fazer a diferença, né? E tudo que eu pude contribuir em 8 anos, tá aqui, ó, foi o que eu entreguei para a cidade.